Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração, amém? Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Certamente o Senhor vai falar ao nosso coração. Nós também, já uma novidade, né? Logo no início, nós estamos subindo já os nossos vídeos para o YouTube. Então, compartilhei lá no nosso grupo do WhatsApp. Você pode depois acessar lá e reassistir as aulas. Certamente você vai ser muito edificado, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Se você pode, aí onde você está. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco, amém? Senhor Jesus, nós te damos graças nesse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos a palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos hoje que o Senhor fale ao nosso coração, que nos dê revelação, entendimento, compreensão da Sua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, Pai, te pedimos hoje, traga revelação e entendimento no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós estamos aqui hoje, se não me engano, na nossa sexta aula do livro de Gênesis, e nós vamos dar continuidade aqui ao assunto que nós estamos falando, né? Nós começamos então o capítulo 3 de Gênesis, onde nós falamos a respeito da queda do homem, e nós vamos dar continuidade a partir daqui, amém? Então, só para nós relembrarmos aí, se você está com a sua Bíblia, você pode acessá-la aí, né? Então, a Bíblia no capítulo 3, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui também. Deixa eu só ver se eu consigo parar aqui. Ah, vou ter que compartilhar diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente ler juntos. Então, se você está com a sua Bíblia, abre aí em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, né? Na verdade, nós já lemos, nós só queremos relembrar aqui alguns pontos importantes que nós temos. Recapitulando um pouco, então o Senhor, ele havia criado o homem e havia colocado o homem ali no jardim do Éden, né? No jardim de delícias. Você já aprendeu que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós também falamos já a respeito da queda de Lúcifer. E aqui nós temos um personagem que é introduzido aqui no Éden. Então, até o momento lá, nós tínhamos Adão, Eva, os animais que estavam ali. E a Bíblia diz que a partir do capítulo 3 a Bíblia diz assim: Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então vamos parar por aqui, que eu quero agora falar nesse primeiro momento aqui a respeito da queda, né? Então, dando continuidade aqui, olha só, nós podemos perceber que Gênesis 1 mostra o propósito eterno de Deus. No capítulo 2, nós mostramos a criação de Deus, o propósito de Deus para com o homem. E a partir de então, nós vimos que Deus criou o homem perfeito e colocou ele no jardim do Éden. A partir de agora, nós vamos estudar a respeito da queda, porque infelizmente nós sabemos que o homem caiu. E aí nós vamos estudar sobre a base da tentação, o processo da tentação e as consequências da queda no caso, após o homem ser tentado, né? Então, qual que é a base da tentação? Como que nós podemos ver aqui Satanás agindo, né? Então, Satanás, ele significa adversário ou acusador e diabo significa sedutor. Então, é interessante porque é tudo isso que ele faz. Ele nos seduz, e a gente percebe isso claramente aqui. Eva foi seduzida e houve um engano da parte do diabo, então o homem caiu. Então, Satanás significa isso, adversário. Ele seduz o homem para cair no pecado, e uma vez que o homem cai no pecado, ele passa então a acusar o homem. Então, aqui nós percebemos que a base para que Satanás tentasse o homem foi levar o homem a duvidar do que Deus tinha dito.
Então, olha só, é assim que Deus disse. É interessante que o diabo sempre começa a nos falar da palavra de Deus de maneira distorcida. Então, ele sempre vai usar a mesma estratégia. Foi assim com Eva e assim conosco hoje. Se você se lembrar lá de Jesus em Mateus capítulo 4, foi a mesma coisa. Então, ele chega para Jesus e diz: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, obviamente que ele havia omitido a palavra amado. Em Gênesis, perdão, em Mateus capítulo 3, nós vamos ver que Jesus é batizado e ele ouve uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Dito isto, o que ele faz ao tentar Jesus? Ele distorce a palavra. Foi isso que aconteceu. Então, toda tentação tem por base a dúvida sobre a palavra de Deus. Então, sempre o diabo vai querer levar a mim e a você a duvidarmos da palavra de Deus. Assim como a vitória tem por base quando nós cremos na palavra de Deus, a queda também está diretamente ligada quando nós duvidamos daquilo que Deus havia dito. Então, olha só, era de se esperar que Eva, na verdade, corrigisse a serpente. Então, olha só, a serpente disse: olha, de toda árvore vocês não podem comer. Mas Eva deveria ter corrigido. Não, Deus não disse isso. Deus disse que nós poderíamos comer de toda a árvore, com exceção de uma só, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nós percebemos o quê? Que até mesmo Eva, ela fez algo que não deveria. Ela acrescentou algo na palavra de Deus. Eva vai dizer: olha, não tocareis nela, mas Deus não tinha dito isso. Deus disse que não poderia comer. Então é importante que toda omissão ou acréscimo da palavra de Deus precisa ser completamente removido. Nós precisamos ficar com aquilo que está escrito. Amém, irmãos? É importante que você guarde isso sempre no seu coração. Fique com aquilo que está escrito na palavra. É isso que vai fazer com que você tenha a vitória completa, como Deus deseja. Então, olha só, ele levou o homem a duvidar do que Deus é. Então, olha só que terrível isso. Primeiro, Satanás lançou dúvida sobre a bondade de Deus. Quando ele diz, por exemplo, não comereis de toda árvore do jardim, ele está insinuando o quê? Ele está insinuando que Deus não é bom. Porque se Deus realmente fosse bom, o homem poderia comer de todas as árvores. É a mesma coisa conosco hoje. Por exemplo, por que que você. Deixa eu pensar aqui, vou avaliar um exemplo para te dar. Então, quando a Bíblia diz, olha, que você não pode ter relações íntimas antes do casamento, o que que o diabo vai te acusar? Tá vendo? Se Deus fosse bom, estava liberado. Você poderia ter relações íntimas com todo mundo, você poderia experimentar várias. Então, Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, ele tinha liberado tudo. Mas percebe? Isso é o quê? Isso é uma mentira do diabo. Sabe? É como se o diabo estivesse dizendo assim, que Deus está escondendo algo bom somente para ele. Que ele está retendo a bênção. Tá vendo? Deus não abençoa você porque você não se comportou bem. Ou seja, ele está levando você a duvidar da bondade de Deus. Outra coisa, ele lançou dúvida a respeito do caráter de Deus. Por quê? Porque olha só, Deus tinha dito: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Só que o que que Satanás disse? Certamente não morrerás. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, Deus está mentindo. Ou seja, levando o homem a duvidar do caráter de Deus. Ele está dizendo: olha, Deus mente. Logo, se ele mente, ele não é digno de confiança. Então, aqui nós entendemos que o primeiro pecado, nós falamos disso um pouco na aula passada, que realmente está envolvido uma série de coisas, como, por exemplo, a incredulidade, a dúvida. Então, o homem foi incrédulo, ele não creu no que Deus tinha dito. É verdade? Com certeza. Mas eu disse para você que o primeiro pecado tem um caráter também de quê? De independência. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é, na verdade, viver de maneira independente de Deus. É fazer escolhas sem Deus, é buscar fazer a própria vontade. Tudo isso é independência. Então, o que que Eva deveria ter feito ali naquele momento ali? Ela deveria simplesmente ter se voltado para Deus e perguntar, falar: Deus, olha só, o Senhor disse que se eu comer dessa árvore eu vou morrer, mas a serpente aqui está dizendo que eu não vou morrer. Então, se ela tivesse dependido do Senhor, certamente não teria caído. Então,
Satanás levou o homem a duvidar da bondade de Deus, porque Deus tinha guardado uma parte de todas as árvores, uma só que era de Deus. Entende isso? Outra coisa, ele diz, olha o quanto esse princípio é poderoso. Você vai sempre perceber que Deus sempre reserva algo para ele. Quando Deus vai entrar ali, o povo de Israel vai entrar na terra prometida. Ele diz: olha, a primeira cidade que vocês vão enfrentar é Jericó. E Jericó, tudo que tiver lá é meu. Vocês não podem ficar com nada, vocês não podem ter nenhum despojo. Então Deus estava ensinando o quê? Que olha, toda essa nação é de vocês, a terra é de vocês, mas essa cidade é para mim. Então Deus estava mostrando que é o seguinte, que ele estava nos ensinando que existe algo que é acima de qualquer coisa, que é a vontade de Deus. Deus tinha dito: olha, essa árvore é para mim. Não é que Deus é mau, não é que Deus estava retendo algo bom. Não, Deus é bom, mas ele faz isso, sabe para quê? Para guardar o nosso coração. É o mesmo princípio do dízimo. O dízimo é 10% da sua renda que não convém você administrar. Por isso que você tem que levar a casa do tesouro, e aí a Bíblia está falando sobre a igreja, para que a igreja administre debaixo da direção de Deus. Então Deus está dizendo: olha, uma parte é minha, essa parte é minha. Então não é que Deus não é bom. Olha só, falando do dízimo, 90% você pode administrar, obviamente com sabedoria, na dependência de Deus também. Então, presta atenção. Satanás levou o homem a duvidar da bondade de Deus, levou o homem a duvidar do caráter de Deus e levou o homem a duvidar da santidade de Deus. Por quê? Porque olha só o que ele diz: se você comer, sereis como Deus. Em outras palavras, olha, Deus não quer concorrência, ele quer ser Deus sozinho. Mas olha só, o que Eva não percebeu é que o homem já era a imagem e semelhança de Deus. Percebe isso? Então, toda a base da tentação de Satanás, na verdade, é falando dele mesmo. Consegue perceber? Quando ele diz: olha, sereis Deus, é porque ele queria ser Deus. Ele queria ser Deus. Ele é o pai da mentira. A Bíblia vai dizer em João 10:10, né? Então, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Ele vem para destruir. Entende isso? Então, qual foi o processo da tentação? É importante que você compreenda como que foi esse processo da tentação, porque ele se repete hoje comigo e com você. Então, olha só, existe algo que diferencia a obra de Deus da obra do diabo. A obra de Deus é sempre de dentro para fora, ou seja, do nosso espírito, alma e corpo. E o inimigo é sempre o contrário, é sempre de fora, ou seja, corpo, alma e espírito. Então, compreender isso é compreender a base da tentação. Então, qual foi a primeira coisa que a Bíblia diz quando Eva pecou? Quando Eva viu ali aquela árvore. Então, a Bíblia diz assim, que vendo a mulher que a árvore desejável para dar entendimento, então tudo isso é o quê? É algo que ela viu de fora. Então ela usou o quê? Os seus sentidos, ela usou a visão, ela viu. E aí só um parênteses, né? Eu sei que muitas vezes o povo pinta essa árvore do conhecimento do bem e do mal como sendo uma maçã, né? Porque, é uma maçã, a árvore proibida. A Bíblia não diz que era uma maçã, né? Diz que é um fruto. Então, por que que as pessoas às vezes usam a maçã? Porque a maçã, ela tem esse aspecto da beleza, de ser bonito, de ser brilhante. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que era uma árvore boa. Então, ela viu aquela árvore, ela viu o fruto daquela árvore e ela ficou o quê? Admirada. Então, estou dizendo para você, né? A Bíblia não diz que era uma maçã. Eu só estou supondo para você que por que que as pessoas acreditam ser uma maçã ali? Por causa da beleza que há. Então, sempre começa de fora para dentro. Então, primeiro, olha, era agradável à vista. Então presta atenção, agradável aos olhos, ela viu algo que veio de fora, tá ligado ao seu instinto. Árvore desejável para dar entendimento. E aí qual foi a consequência? Tomou-lhe do fruto, comeu e também deu ao marido e ele comeu. Então, em Mateus capítulo 4, nós vemos que o processo da tentação de Jesus aconteceu da mesma forma. Da mesma maneira como ele viu da mesma maneira que ele agiu com Eva, Satanás também tentou agir com Jesus. Então, quando ele diz: olha, transforma essas pedras em pães. Então, mostrou as pedras para ele e despertou algo nele. Sabe, Jesus estava 40 dias sem comer. Então, despertou um instinto. Então, primeiro ele despertou aqui um sentido, ele despertou a sua atenção para algo. Logo em seguida, ele desperta um instinto, no caso, por exemplo, um instinto de sobrevivência, né, que
pessoa precisa comer, então despertou um instinto com a finalidade de quê? De fazer com que Jesus caísse. Então é interessante porque, olha só, ele tentou Jesus transformar as pedras em pães, tentou Jesus a pular do pináculo do templo para poder chamar a atenção e ser ovacionado. E a última tentação ele disse: olha, se você prostrar e me adorar, vou te dar todos os reinos da terra. Ou seja, o desejo de glória. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Você vai perceber que a base da tentação está muito ligada àquilo que nós passamos hoje. Então, se nós lemos ali, por exemplo, 1 João 2,16, nós veremos que o processo ainda é o mesmo. Porque tudo que há no mundo, lá em 1 João 2,16 diz isso, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é concupiscência, né? Essa palavrinha grande e difícil, né? Concupiscência é desejo. Então, o que há no mundo é o desejo da carne, é a cobiça dos olhos, é o desejo daquilo que nós queremos, de ser visto, de ser notado, sabe, de ser aplaudido. Tudo isso a Bíblia vai chamar também de soberba da vida. Então, olha só, existe ainda uma forma mais simples para que a gente possa compreender todo esse processo de tentação. Então, imagina o seguinte, vou te dar um exemplo prático aqui, você vai compreender. Imagina que a partir de agora o Senhor falasse que comer pizza seria pecado. Ainda bem que ele não disse isso, né, irmãos? Glória a Deus, uma pizza é uma delícia. Eu me lembro aí de algumas ocasiões aí que eu saí para passear aí em Luanda, lá em Benguela também, que eu comi pizza. Glória a Deus, é a pizza boa. Agora presta atenção, imagina, Deus falava assim, ó, não pode comer pizza. Qual que é a primeira coisa que o diabo ia te fazer? Ia te mostrar uma pizzaria. Ou seja, ele iria chamar a sua atenção. Ou seja, e essa é a porta da nossa alma, são os nossos sentidos. Então, olha só: visão, amém? Olfato, tato, paladar, audição. Então, tudo isso são a maneira com a qual Satanás vai despertar nossa atenção. Então, imagina o seguinte: você está aí, você acabou de sair da aula, você passou, está indo pela rua, aí você, de longe, você viu uma pizzaria. Primeira coisa que o diabo vai fazer, vai chamar a sua atenção. Depois que ele chama a sua atenção, ele vai despertar em você o que? Um instinto. Então, por exemplo, o que é o instinto? O instinto de sobrevivência, por exemplo, o instinto sexual, o instinto por comer. Tudo isso são instintos que são naturais a nós. Então, nós podemos definir instintos como sendo reações é, deixa eu dizer, involuntárias do nosso ser. Então imagina o seguinte: se você está passando numa rua escura, de repente vê um cachorro correndo atrás de você, o que você faz? Você sai correndo. Por quê? Porque é o seu instinto de sobrevivência. Então percebe? Então presta atenção. No meu exemplo aqui, primeira coisa ele vai te mostrar a pizza. Segunda coisa, ele vai despertar o quê? Em você um instinto. Poxa, tô com fome, hein? Poxa vida, minha boca agora encheu de água. Então, ele despertou um instinto. Até aqui não é pecado. Mas presta atenção. É como uma corda. Imagina que você esse controle aqui, ó. Cada etapa dessa aqui é como se Satanás estivesse passando uma corda em você. Então imagina o seguinte, ele te chama a atenção, você foi lá e você viu aquela pizzaria. É como se ele passasse uma corda em você. Depois ele desperta um instinto. Que instinto? O instinto de sobrevivência, o instinto da fome. Então, é uma outra volta que ele está passando. Percebe que a cada volta que ele te dá, fica mais difícil de você romper. Fica mais difícil. Mas presta atenção: ter o seu instinto despertado não é pecado. A segunda coisa, ou perdão, a terceira coisa que ele vai fazer é o despertar um desejo. Por exemplo, nossa, tô com vontade de comer essa pizza, hein? Então, peraí, desejar é pecado? Sim ou não? O que você acha? Quantos acreditam que desejar é pecado? Levanta a mão. Certo. Quem acha que desejar ainda não é pecado? Levanta a mão.
Quem não acha nada, levanta a mão também. Olha, tem gente que não acha nada, glória a Deus. Presta atenção, desejar não é pecado. Ainda não é pecado. Então, quando você desejou, por exemplo, comer a pizza, ainda não é pecado. Agora, quando que se torna pecado? Quando gera uma intenção. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus, no capítulo 5, parece, 5 ou capítulo 6, que se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já pecou. Então, o desejo ainda não é pecado, mas está a um passo do pecado. Então, imagina o seguinte: despertou sua atenção, despertou um instinto em você, gerou um desejo em você. Aí, meu amigo, imagina o seguinte: você está lá passando agora, passou de frente para a pizzaria, você chegou lá na porta da pizzaria, você sentiu aquele cheiro agradável, sua boca encheu de água, veio aquele desejo, nossa, que vontade de comer uma pizza. Aí, até o momento, não é pecado. Aí, pela graça de Deus, o pastor Eduardo passou perto de você, na hora. Aí você, misericórdia, nossa, o pastor está aqui. Aí você vence e vai embora. Mas o que que acontece muitas vezes? Se você deixar chegar ao ponto do desejo, daqui a pouco você está com a intenção. Quando que vira pecado? Quando você diz o seguinte: vou comer essa pizza. Percebe? Aí, presta atenção, você gerou uma intenção. Uma intenção. Presta atenção. Quando você tem a intenção, a Bíblia diz que você pecou. Entende isso? E aí, independentemente se você comeu ou não comeu, você acabou de pecar. Então, esse é o processo. Então, lembra lá, vamos voltar aqui para o exemplo da Eva. Satanás mostrou a árvore para ela. O fruto era bonito. Despertou ali a visão dela. Despertou no coração dela um instinto. Daqui a pouco gerou um desejo e gerou uma intenção. Ela foi lá, pegou do fruto da árvore e comeu. E deu também ao seu marido. Quantos me entenderam com o meu exemplo aqui, irmãos? Os irmãos me entenderam? Quero muito que você compreenda. Então, olha só, desejar ainda não é pecado, mas eu confesso para você, se você permitir, lembra essas amarras que eu falei para você aqui, ó. Se você for permitindo Satanás te enredar com as coisas, inevitavelmente você vai cair. Então, no primeiro momento, se você sabe, presta atenção aqui nisso que eu vou dizer para você. Se você sabe que se você ficar dando carona, ou no caso de boleia, né? Se você ficar dando boleia, você homem, presta atenção, você homem solteiro, vai dar uma boleia para uma irmã solteira, você sabe? Você deveria guardar muito o seu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa carne não converte. Nós não brincamos com a carne. Por quê? Porque às vezes, querido, às vezes começa com uma boleia, com uma carona, aí depois começa a trocar mensagem, aí daqui a pouco começa os dois sair sozinhos, e daqui a pouco cai no pecado. Mesma coisa serve para você que é casado. Você está lá trabalhando, aí daqui a pouco você começa a conversar lá com a secretária. Ah, não tem nada a ver, pastor. Ela é minha secretária, mas daqui a pouco vai se tornando algo mais íntimo, algo mais próximo, e daqui a pouco cai no pecado. O pastor Naor diz algo muito importante, eu acho muito pertinente. Ele diz o seguinte: que só cai no pecado quem não é humilde. A pessoa que não é humilde, ela acredita que ela consegue vencer com a própria força. Ah, não, eu posso ficar passando aqui na pizzaria, não tem problema. Eu nunca vou cair nesse pecado. Eu nunca vou comer a pizza. Pois é, mas uma hora ou outra você gera uma intenção no seu coração e você peca. Foi isso que aconteceu. Então, o que que eu quero? É importante que você compreenda que o mesmo processo que Satanás fez com Eva lá no jardim, ele usa com você hoje. Repara para você ver. Repara. Começa a prestar atenção. Sabe, não quero que você traga à memória o seu último pecado, não. Mas se você, em algum momento, lembrar a última vez que você pecou, talvez você consiga identificar esses passos. Amém? Então é importante que você compreenda isso. Qual que foi a consequência da queda?
A consequência geral da queda foi que o homem tornou-se um pecador. A natureza maligna da serpente foi injetada dentro do homem. Dessa forma, naturalmente falando, o fruto do pecado e morte. Então, presta atenção. Uma vez que o homem comeu, pecou contra Deus, o veneno da serpente foi injetado dentro do homem. E por causa disso, o homem estava morto. Agora, presta muita atenção nisso. Quando a Bíblia fala de morte, não está falando sobre aniquilação. Tanto é que quando, presta atenção nisso que eu vou dizer, que lá na frente você vai entender. Quando o homem comeu ali do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não caíram para trás mortos assim. Não era que era algum veneno que tinha, não. Mas eles morreram. Como? Espiritualmente. O espírito do homem morreu para Deus. E esse é um grande problema. Lembra, você foi criado, o homem foi criado um ser espiritual. Um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Onde que Deus iria habitar no homem? Dentro do espírito. Vale lembrar que, como eu já disse em outras aulas, a Bíblia diz que Adão foi feito alma vivente. Obviamente, ele foi criado um ser perfeito, com espírito, alma e corpo. Só que o Espírito de Deus ainda não habitava dentro de Adão. Por quê? Porque ele precisava ter comido da árvore da vida, para que Deus pudesse ser o conteúdo dele. Os irmãos estão me acompanhando? Espero que você esteja me entendendo. Então, Adão ele precisava ter comido da árvore da vida, para que de fato o Senhor viesse habitar dentro dele. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Por quê? Porque o homem pecou. E o homem passou agora a ser pecador, estava debaixo de uma sentença de morte. E aí, o pecado, ele atingiu o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O seu corpo tornou-se carne. Então, quando nós falamos de carne, não entenda a carne como sendo assim, ó, seu músculo aí, seus ossos. Não. A carne é o nosso corpo transformou-se nessa carne, que é o lugar onde o pecado habita nesse aspecto em nós. Entendi isso? Então, o pecado habita na carne. Então, é por isso que você ainda é tentado. Entende isso? É por isso que você ainda é tentado. Por quê? Porque o novo nascimento aconteceu aonde? No seu espírito. Mas a sua carne não converte. É por isso que às vezes, eu acho engraçado, tem gente que fala assim, nossa, pastor, eu fiquei tão nervoso que eu cheguei a tremer, minha carne estava tremendo. Mas não é que ela estava tremendo o corpo, não. É porque a sensação, assim, às vezes no momento de raiva, de ira que ela estava, foi intensa. Então, a carne não converte, por isso que nós não damos lugar para a carne. Então, o que aconteceu com a nossa alma? A nossa alma corrompeu-se e tornou-se em ego. Então, o homem tornou-se independente de Deus e, pela desobediência, recebeu algo do diabo dentro de si. Então, presta atenção. O que aconteceu com o homem? Duas coisas. Imagina o seguinte: você que é mãe, você chegou lá para o seu filho e tinha um copo de vidro. E dentro desse copo tinha veneno. E você falou para o seu filho: olha, não pode tomar. Se você tomar esse veneno, você vai morrer. Então presta atenção. Infelizmente, o menino tomou. Ele agora tem dois problemas. Sim ou não? Dois problemas. Primeiro, ele te desobedeceu. Ele tem um problema com você. E segundo, ele agora foi envenenado. Ele vai morrer. A mesma coisa aconteceu com o homem. O homem, ele, o homem quando peca, ele tem um problema com Deus, porque ele desobedeceu a Deus. E ele tem um problema, porque o veneno da serpente foi injetado dentro dele. Entende isso? Então, a desobediência é terrível, mas o veneno é pior ainda. Então, o Senhor, quando ele envia Jesus, ele vem para tratar conosco dessas duas coisas. Ele vem para tratar do veneno da serpente, que na verdade nós morremos e nascemos em Cristo, e ele também vem tratar com a nossa desobediência. E o que aconteceu com o espírito humano? O espírito humano tornou-se morto para Deus, incapaz de ouvir a Deus, incapaz de se relacionar com Deus, incapaz de perceber a Deus. Então, olha só, alguém que já morreu não deixou de existir. Então, sabe, até quero fazer menção, né? Nossa querida irmã aí perdeu um familiar
Quero deixar aqui as minhas condolências para você, que o Senhor possa confortar e consolar sua família. Mas você sabe, a Bíblia diz claramente a respeito disso, que quando alguém morre, ela não deixa de existir. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles estão com o Senhor, estão conscientes, inclusive. Que parte? A alma e o espírito. O corpo um dia será glorificado. Então, olha só, o homem não deixou de existir, mas tornou-se separado. Então, a morte significa o quê? Separação. Foi isso que aconteceu com o homem, com o espírito do homem. O espírito do homem que foi criado para conter a Deus por causa do pecado foi agora afastado, foi destituído da glória de Deus. Quais foram as consequências da queda em relação a Deus, ao homem e Satanás? Primeiro, em relação a Deus, o homem foi separado. Agora foi colocado um abismo entre Deus e o homem. Quem está do outro lado não pode se chegar a Deus. Não é por obras, não é por dar sopa aos pobres, não é por frequentar a igreja. Nada pode nos levar para Deus que não seja por meio do único caminho que é Cristo. Em relação a si mesmo, o que aconteceu com o homem? O homem se encheu de culpa, de angústia. Em relação ao diabo, a Bíblia diz que em relação ao diabo, o homem tornou-se escravo do diabo. Estava debaixo de culpa, condenação e tornou-se escravo do diabo. Então, queridos, olha só, aqui nós temos um cenário da qual nós podemos ver claramente o quão terrível foi a queda do homem, né? Quais foram essas consequências que vieram para o homem. E agora eu quero falar para você a respeito da promessa da redenção. Então, vamos continuar lendo aqui. Nós paramos aqui, se não me engano, no versículo 8. Então, olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Olha só que maravilhoso isso aqui. Guarda essa frase aí no seu coração. Onde estás? Então respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, ó. Que estava nu tive medo. E o que eu fiz? Me escondi. Será que parece com um pouco com aquele que às vezes acaba de pecar? E isso é uma acusação que o diabo ainda coloca muito na mente dos crentes. Quando você peca, não é que você tem que correr de Deus, não. Você tem que correr para Deus. Não é que você tem que afastar da igreja, não. Aí que você tem que buscar a igreja mesmo. Porque olha só, é isso que o diabo quer fazer. Quer colocar o medo, quer que você se esconda do Senhor. Mas continuando, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: aqui nós temos uns problemas aqui para resolver, hein? Olha só o que o homem diz: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da vida. Guarda isso aqui, ó. Comerás pó. Guarda isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, olha só, vamos ver como que o Senhor então lida com a queda do homem. Então vamos falar a respeito disso. Por quê? Porque aqui nós já podemos perceber claramente que há uma promessa, há algo que Deus está prometendo que iria fazer. Amém, irmãos?
Os irmãos estão me acompanhando, irmãos? Você que está aí me assistindo, você está me acompanhando? Importante que você esteja aí atento, amém, irmãos? Anote, qualquer dúvida, pergunte. Alguns irmãos têm me procurado, eu tenho procurado responder aqui, mas você pode ficar à vontade para perguntar. Então vamos falar um pouco a respeito disso. Então, o homem caiu, você viu todo o processo da queda. Eu disse para você que da mesma maneira que Satanás tentou a Eva, é a mesma maneira que ele nos tenta hoje. Então, isso serve para que possamos ficar atentos, atentos àquilo que o diabo tem às vezes se mostrado para nós. Mas adiante, vamos continuar aqui falar a respeito da promessa da redenção. Qual foi a atitude de Adão depois da queda? Então, olha só, Deus faz ao homem duas perguntas. Primeira delas, onde estás? E aí é interessante, né? Porque Deus não perguntou para o homem: o que você fez? Falei para você não fazer, você fez isso? Não. Por quê? Porque Deus está preocupado, sabe com o quê, irmãos? Com o distanciamento. Quando Deus. Presta atenção. Deus sabe tudo, sim ou não, irmãos? Deus sabe tudo, sim ou não? Deus sabe tudo. Mas por que ele pergunta? Então, primeiro, porque Deus está preocupado com a distância. Por quê? Porque o homem não estava lá. Agora, a segunda pergunta é: o que você fez? Por que Deus faz essas perguntas? Mesmo ele sabendo tudo que tinha acontecido. Deus faz essa pergunta para dar a oportunidade para que Adão ali confessasse, para que ele se arrependesse, para que ele realmente abrisse seu coração e falasse: pai, perdão, eu errei, olha, eu fiz o que não devia, comi da árvore. Era isso que se esperava dele. Mas o que que a Bíblia diz que eles fizeram? Primeira coisa, eles se esconderam. A Bíblia diz que eles se fizeram cintas de figueira. Eles pegaram ali algumas plantas, algumas folhas de figueira e fizeram o quê? Uma cinta para se cobrirem. Porque lembra que eles falaram: olha, eu estava nu e fiquei com medo e me escondi. E aí o que que ele fez para esconder a nudez? Ele fez folhas de figueira. Então, isso é um grande problema. Sempre buscamos uma maquiagem, um jeito de disfarçar o nosso pecado. As cintas também tipificam obras humanas. Então, essa cinta de figueira, das folhas de figueira, na verdade, é a justiça própria. É o homem tentando se justificar diante de Deus com suas próprias obras. É ele tentando encobrir o seu pecado, encobrir a sua nudez com seus atos de justiça, no aspecto de fazer boas coisas, fazer boas obras, tentar conquistar o perdão de Deus pelo seu mérito. A Bíblia chama isso de quê? Justiça própria. Ele fez o que em seguida? Esconder de Deus entre as árvores. Então, olha só, eles sabiam que o resultado da transgressão era morte, por isso se esconderam de Deus, esperando a sentença de morte. Então, presta atenção. O que Deus tinha dito para eles lá em Gênesis 2,15? Se comer da árvore, certamente morrerás. Foi ou não foi? Foi. Eles comeram, só que eles não morreram no aspecto de caírem para trás mortos estratalados. Então o que eles pensaram? Então, peraí, eu comi esse negócio, eu não morri. Então o que está acontecendo? Deus está vindo agora para me matar. Por isso eu vou me esconder. Por isso que a Bíblia diz que quando ele ouviu que o Senhor vinha ali na viração do dia, ele se escondeu. Mas Deus não estava trazendo juízo. Deus, na verdade, estava ali para trazer o quê? A promessa da redenção. Sabe, nunca devemos fugir de Deus e sim correr para Deus, pois o seu amor é sempre para nos achegar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos limpar. Sabe, na verdade, você já está completamente limpo. Por quê? Porque você já está debaixo da cachoeira do sangue de Jesus. Irmão, se você acabar de pecar, acredite nisso, o sangue de Jesus já te lavou. Amém? Olha o quanto isso é poderoso. Agora, outra coisa que aconteceu. Quando o homem pecou, o que ele fez? Ele projetou a culpa em outros.
Isso quase não acontece, né? Já percebeu como nós temos às vezes facilidade de querer culpar os outros pelos nossos pecados? Ah, pastor, se o meu marido fosse mais organizado, eu acho que eu pecaria menos. Ah, se a minha esposa não fosse tão, sei lá, tão brava, eu não ficaria tão nervoso. Já percebeu como a gente tem a tendência de culpar os outros? Olha o que Adão fez. Eu acredito que ele não deve ter ficado muito bem na casa dele, não. Porque quando Deus aparece, o que ele fala? Ó, a mulher. Ó, eu caí, eu até caí, mas foi por causa da mulher. Em outras palavras, ó, se alguém tiver que morrer aqui, Deus, tem que ser ela. Ou seja, o homem estava deixando a mulher ali para morrer sozinho. Olha que terrível isso, sabe? Agora, por fim, ele diz: olha, foi a mulher, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, Adão está dizendo o seguinte: olha, pai, eu nem te pedi mulher, não. Eu estava muito bem aqui no jardim, acompanhado dos bichos, eu nem te pedi. Porque, de fato, a Bíblia diz que ele, que a, perdão, esqueci, que Adão, eu estava lembrando de Abraão, que Adão não pediu a mulher, não. Então ele está falando, ó, foi a mulher que o Senhor me deste. Em outras palavras, está dizendo, olha, Senhor, eu caí no pecado, mas foi o Senhor que me deu essa mulher. Então, é importante a gente perceber isso, né? O homem também culpa a Deus, dizendo que foi Deus que deu desejo e depois proibiu de saciar. É a mesma coisa de uma criança, sabe? Desde criança, fato que nós não gostamos de assumir culpa das coisas. Percebe? Então, isso é o quê? Isso é um sinal. É um sinal de que o homem no pecado é isso mesmo, ele vai apontar para outros. A psicologia moderna é uma forma de culpar os outros, culpando os pais. Ah, por que que eu não sou uma pessoa feliz? Não, porque meu pai não foi alguém amoroso. Mas você sabe, você pode escolher perdoar seu pai. Você pode escolher ser uma outra pessoa. Então, não fique dando desculpas, assuma. Se você tem dificuldade com seu temperamento, assuma diante de Deus. É assim que nós temos que fazer. Então, presta atenção, tudo isso aqui, nós falamos dessa atitude de Adão, a partir do momento que ele pecou. Então, o que que ele fez? Ele fez cintas de figueira para ele, ou seja, ele tentou se justificar com as suas próprias obras, ele se escondeu de Deus no meio do jardim e ele projetou a culpa em outro. Então, essa é a característica do homem que está lá no pecado. Agora, a Bíblia já mostra para nós, a partir do verso 14, que o Senhor então vem para trazer juízo. E o Senhor diz para a serpente: olha, porque você fez isso, o Senhor estava liberando um juízo sobre a serpente. Só para a gente voltar aqui. Então, vou mostrar para você aqui o que Deus diz para a serpente no versículo 14. Olha só. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, que rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó. Então, aqui foi a palavra condenatória de Jesus, do Senhor, de Deus, para a serpente. Então, olha só, primeira coisa, ela iria rastejar sobre o ventre, o próprio ventre, né? Então, isso aponta para onde o diabo atua hoje. Lembra que eu falei para você que a terra é o lugar onde o diabo está agindo juntamente com os anjos caídos e também com os demônios? Então, a serpente vai rastejar na terra, ou seja, um nível rasteiro. E é interessante porque lá no Salmo 20, Salmo 91, a Bíblia diz, a oração do salmista é livrar-nos do laço do passarinheiro. O que que significa o laço do passarinheiro, né? Você sabe, certamente você já viu marapuca, né? Marapuca é um mecanismo de pegar passarinho, que é uma armadilha. Então o diabo ele é rasteiro, ele é sujo, ele prepara uma armadilha e ele deixa lá à sua vista, porque à medida que você vai lá para poder pegar ali, você então possa cair nessa armadilha. É isso que ele faz. Então ele rasteja, né? Hoje nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então essa é a minha e a sua posição. Mas a Bíblia diz que a serpente está a rastejar pela terra. E ela diz também, o Senhor diz que o Senhor a condenou a comer o pó. Então, olha só, todos nós sabemos que cobra não come pó. A minhoca que come terra.
mas a cobra não. Então, provavelmente, esse comer pó está relacionado ao quê? A carne do homem. O homem foi feito do quê, irmãos? Do pó da terra. Então é interessante porque a Bíblia vai dizer que aqui no Éden era uma serpente e que ela estava condenada a comer o pó, que representa a carne. Então, olha só, por isso que ambientes assim pesados, sabe, de demônios, esses lugares, são sempre ambientes onde o diabo está se alimentando de briga, confusão, contenda, sabe, tudo isso é alimento, por quê? Porque é carne, é a carne do homem. Então, olha só, se nós andamos na carne, sabe, você é chamado para ser um crente espiritual, cheio do Espírito, alguém que anda pelo Espírito. Não anda pela carne, mas anda pelo Espírito. Então, alguém que anda pela carne se torna alimento da serpente. Então, olha só, por outro lado, se nós andamos no Espírito, o diabo não pode nos devorar. Agora, presta atenção, a Bíblia diz que lá em Apocalipse, no capítulo 12, que havia um grande dragão que tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres, e que ele estava ali de frente para a mulher. Essa mulher, ela tem um simbolismo, ela aponta para a totalidade do povo de Deus. Agora, é interessante porque quando essa mulher, e aí você vai, quando você estudar Apocalipse, vocês vão entender um pouco melhor, que a Bíblia diz que esse dragão, ela faz uma referência à antiga serpente. Então, era uma serpente que virou um grande dragão. Por quê? Porque no decorrer das eras, essa serpente foi se alimentando do pó, da carne do homem, se tornou um grande dragão. Então, essa foi a maldição que o Senhor liberou sobre a serpente. E sobre a mulher, o que Deus fala para a mulher? Então, olha só, a partir do verso 15. Então, abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando, sublinhando aí na sua Bíblia. Então, olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, olha só, algo poderoso está acontecendo aqui. Por quê? Porque aqui o Senhor está liberando a primeira profecia, ou aquilo que nós chamamos de proto-profecia, que é a mais importante de todas, onde o Senhor estava declarando que o filho da mulher viria para pesar na cabeça da serpente. Então, em primeiro lugar, essa mulher ela aponta para Eva. E depois, lembra que nós falamos que a mulher foi criada da onde? Da costela do homem. E eu fiz um paralelo para você que o homem, na verdade, é Cristo. E essa mulher aponta para a igreja. Amém? Então, no primeiro aspecto, no primeiro lugar, aponta para Eva como mulher. Depois, para a igreja, do qual Eva é apenas um símbolo. Todos nós temos de assumir essa posição da mulher diante de Deus. Lembra que eu falei sobre isso? Então, a posição masculina é a posição de autoridade, que está ligado a Cristo. A nossa postura é a postura feminina, sabe, de dependência, sabe, de ser alguém submisso ao Senhor. Então, não se importa se você é um homem ou mulher, sabe, Deus somente pode usar aqueles que manifestam essa vida feminina para derrotar a serpente. Então, o que o Senhor está dizendo é que a serpente seria derrotada pela mulher, pelo filho da mulher. Agora, lembra, essa mulher aponta para a igreja, aponta para a parte mais frágil. Então, eu falei para você a respeito de glória, né? O Senhor, ele quer trazer a glória. Então, ele fez o homem do pó da terra para subjugar, para dominar as obras do diabo. Para quê? Para mostrar a sua glória. Então, a vida feminina, ela simboliza dependência, submissão, e é por isso que existe uma guerra entre a serpente e a mulher. Esses conceitos aqui semeados são colhidos lá em Gênesis 12, da qual eu falei para você, que aquela mulher ali, ela tem um simbolismo importante, né? Então, olha só, se observarmos aqui, nós veremos que os mesmos elementos de Apocalipse capítulo 12 estão aqui em Gênesis 3,15. Então, nós temos a mulher, a serpente e o filho varão. O que vai acontecer então com esse filho, né?
Primeira coisa que a gente vê falando, que o Senhor diz, é que, primeiro, a serpente tem uma descendência. Se você se lembrar, lá em Mateus 3:7, João Batista diz: olha, arrependei-vos, raça de víboras. Ele estava dizendo isso para quem? Para os fariseus, para os religiosos. Então, o que nós entendemos? Que víboras são filhos da serpente. Então, a serpente tem uma descendência. Quem que é a descendência da serpente? É todo aquele que ainda não nasceu de novo. Na ótica de Deus, só existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus, que são aqueles que nasceram de novo, e tem os filhos da serpente, aqueles que ainda estão nas trevas, ou seja, os ímpios. Então, o descendente da serpente aponta para esses que estão ainda no pecado. E a descendência da mulher? A descendência da mulher é propriamente dito o Senhor Jesus. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, ó, virá um filho da mulher, e o filho da mulher vai pisar a sua cabeça. Então, quando você compreende essa primeira profecia, por isso, irmãos, que nós estamos gastando, sabe, um tempo maior aqui nesses primeiros capítulos, porque tem muita semeadura, muitos princípios que são semeados aqui. Então você vai ver que a partir dessa profecia, tudo aquilo que o diabo vai fazer é tentar destruir a possibilidade desse filho da mulher vir. Então, você vai ver a partir do capítulo 4 ali, quando Caim mata Abel, que é uma tentativa de Satanás de eliminar o filho da mulher. Por quê? Porque é o filho da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Então, a Bíblia diz que o filho da mulher é ferido, fere a cabeça da serpente. Então, aonde que aconteceu isso? Porque, na verdade, isso já aconteceu. Aonde? Na cruz. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pisou na cabeça da serpente. Então, na última ceia, o Senhor Jesus fez uma aliança com o homem. Então, ali, o ato de comer o pão, beber o vinho com seus discípulos, sela essa aliança. Pela aliança, tudo que é de Jesus passou a ser do homem, e tudo aquilo que é do homem passou a ser de Jesus. Então, olha só, Jesus toma então o nosso pecado, presta muita atenção nisso, porque aqui tem um aspecto importante. Jesus tomou o nosso pecado e levou para a cruz. Então, a cruz tem dois aspectos. Quantos aspectos, irmãos? Dois. O primeiro nos fala de substituição. O que é substituição? Jesus pegou os nossos pecados e colocou sobre si. Ou seja, ele nos substituiu. Ok? Até aqui? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto da cruz, nós falamos substituição e inclusão. O que é inclusão? A inclusão é que em Cristo você morreu para o pecado. Ou seja, a morte de Cristo é a sua morte. Por isso que nós somos nova criatura e por causa disso nós estamos em Cristo Jesus. Então, o nosso pecado foi cravado na cruz. A morte não pôde conter Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Por isso que Jesus ressuscitou. E ele ressuscita para a nossa justificação. Ok? Então, Jesus pagou o preço. Que preço é esse? O preço do resgate. Ou seja, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ter vida. Então a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Amém? Então, onde não há pecado, a morte não tem poder. Uma vez que Cristo não tinha pecado, a morte não tinha poder, não podia reter Jesus. Por isso ele ressuscitou. E é por isso que a Bíblia vai dizer, até nessa mesma profecia, que a serpente vai ferir o calcanhar. Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 22, verso 16. Fiz questão de anotar para você. Isso aqui é a serpente ferindo o calcanhar. Mas o ferir o calcanhar ali é uma cicatriz, é um ferimento que durou 3 dias. Por quê? Porque o ferimento que foi causado na cruz, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Olha o que a Bíblia diz: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte,
Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar os ossos, posso contar os meus ossos. Eles estão olhando e encarando em mim. Repartam entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Olha que terrível, irmãos. Aqui o salmista está dizendo, profetizando aquilo que Jesus passou. Então, essa é uma ferida que durou 3 dias. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Para com a serpente, o Senhor pisa na cabeça da serpente e vence e destrói a Satanás. Por isso que a obra já está completada, porque ele já venceu. Amém? Agora, no outro aspecto, a serpente fere o calcanhar. Por quê? Porque isso é a cruz. Tudo isso aqui que aconteceu com Jesus. Só que esse ferimento, 3 dias depois, estava curado. E você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Você pode declarar glória a Deus, Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então, olha só. Como que Deus trata, então, com a mulher? Então, aqui nós vemos Deus tratando com Satanás, com a serpente. Agora, Deus vai tratar com a mulher e vai tratar com o homem. Vamos voltar lá para a nossa leitura. Então, abra a sua Bíblia aí. Vamos ler juntos. Olha só. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. Então, aqui, muitas vezes, as pessoas leem esse texto, tá vendo? Olha aí, ó. Olha o que Deus fez. Olha o castigo de Deus para a mulher. Sabe, não é isso que a Bíblia está dizendo, querido. Você vai perceber que aquilo que Deus está dizendo aqui para a mulher não é nenhum tipo de maldição que Deus está jogando. Sabe, é só você pensar o seguinte: se a intenção de Deus fosse amaldiçoar o homem, por que ele enviaria Jesus para salvá-lo? Então, leia com os olhos corretos. Isso aqui não é maldição. Deus não amaldiçoou o homem, pelo contrário. Se Deus tivesse amaldiçoado, não haveria salvação para ele. Não há como redimir aquilo que o próprio Deus amaldiçoou. E aí é interessante isso, porque a Bíblia diz que a terra tornou-se, né? A terra passou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, a maldição veio sobre a terra. Só que a Bíblia diz que lá no final o Senhor fará novos céus e nova terra. Então essa terra, que como nós conhecemos, ela vai deixar de existir em algum momento e vai se tornar novos céus e nova terra. Então olha só, a principal intenção dos sofrimentos ordenados por Deus, na verdade, é restrição. Então, quando diz que a mulher iria sentir dor ao ato de dar à luz, na verdade, Deus estava restringindo o pecado. Então, olha só, como o pecado, o homem adquiriu uma natureza pecaminosa, por isso precisava ser restringido. Até mesmo a psicologia reconhece a necessidade de restrição. Qualquer pai ou mãe de bom senso coloca restrições e limites na vida dos seus filhos. Então, presta atenção. Quando o Senhor diz que a mulher iria se submeter ao seu marido, é uma maneira de restrição para ela. Sabe, para que ela se coloque na posição não de ser o cabeça, porque há uma grande responsabilidade de ser o cabeça. No caso da família, obviamente, que eu estou dizendo. Então, nós entendemos que Deus colocou o homem para ser o cabeça da casa e a mulher junto na mesma missão, porque submissão significa isso, estar na mesma missão, uma posição conjunta. Lembra que eu falei para você que a mulher foi feita uma auxiliadora idônea? Idônea significa igual. Então não há distinção, que o homem é mais importante que a mulher. Não é isso. Mas Deus coloca restrições. Para quê? Porque uma vez que o homem estava no pecado, imagina o seguinte: se não houvesse o fato da mulher sentir dor para dar à luz, de alguma maneira, Deus estava restringindo para que a mulher não tivesse a prática desenfreada, sabe, do sexo só pelo fato de ter em si mesmo. E aí podendo assim, como que eu posso dizer, né? Ter muitos filhos no aspecto de que seriam produzidos ali os filhos dessa natureza ruim, da natureza que é a natureza maligna, porque agora o homem tinha uma natureza maligna. Então Deus faz uma restrição. A intenção de Deus não era condenar o homem e a mulher,
Poderíamos dizer que a sua intenção era discipliná-los, restringir o pecado na vida deles. Então Deus amaldiçoou a serpente e a terra, mas não se diz que ele amaldiçoou o homem e a mulher. Uma das coisas mais terríveis a respeito do pecado é que ela muda a maneira de Deus tratar conosco. Então você sabe, o homem quando peca, Deus na verdade precisa discipliná-lo para o próprio bem. É como um filho. Então você fala pro menino, olha, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Você já falou 3, 4 vezes, porque você sabe que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque e vai morrer. Mas porque você ama o filho, o que você faz? Ou o que você, como um bom pai, deveria fazer? Você deveria discipliná-lo. Porque a próxima vez que ele for lá, você dá uma palmada na mão dele, quero ver se ele vai pôr a mão lá de novo. Então, a disciplina é sempre em amor. Entende isso? Então, se minha filha pega o meu dinheiro, o exemplo que nós temos aí, o dinheiro na minha carteira e confessa o seu pecado, a comunhão é imediatamente restaurada. Agora, se ela insiste no pecado, ou seja, se ela fica pegando dinheiro na minha carteira, ela não se arrepende, ela continua fazendo isso, ela não me fala, então vai chegar ao ponto que eu vou ter que esconder a minha carteira. Isso é o quê? Disciplina. Não é que eu vou condenar a minha filha, vou expulsar minha filha de casa. Não, eu só vou esconder a minha carteira. Isso é o quê? Disciplina. Então, olha só, o pecado da minha filha mudou o meu comportamento. A comunhão continua, continuo amando ela do mesmo jeito. Mas agora o meu comportamento com ela vai mudar. Foi assim que Deus fez. Então Deus ama o homem, continua amando o homem, porém Deus mudou a maneira de lidar com o homem. Então, a restrição da mulher, o sofrimento do parto, ter dores de parto, limita a manifestação do pecado da mulher. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,12. E não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, santificação e bom senso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não é que a mulher não pode ter ministério na igreja, não é que a mulher não possa falar, claro que pode, só que a mulher não tem autoridade para governar a igreja. É muito importante que você compreenda isso. Então, eu sei que tem muitas irmãs aqui e eu louvo a Deus por isso. Sabe, você tem ministério, Deus vai te usar muito para pregar para os jovens, para pregar para as crianças, para ensinar, mas a Bíblia diz que o governo da igreja está nas mãos dos homens. Foi assim que Deus instituiu. Amém? E aí, outra restrição para a mulher foi o governo do marido. A mulher assumiu um encabeçamento na queda, e por causa disso, então, lembra, né? O fato de Paulo dizer que a Timóteo que foi Eva que foi iludida, em outras palavras, Eva tomou a iniciativa. Ela deveria ter procurado Adão. Adão, a serpente ali está falando comigo e eu posso comer, porque eu vou ser como Deus, que a árvore é boa, e ela está falando comigo. Mas ela resolveu tomar uma atitude sem buscar a direção do seu esposo. Por causa disso, Deus está dizendo. Então, por causa dessa atitude, você vai ser colocada debaixo da autoridade do seu marido. Ok? A restrição para o homem. Continuando, né? Vamos voltar aqui à leitura. Olha o que a Bíblia diz a respeito do homem. Continuando. Adão, vistes que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então Deus amaldiçoou a terra. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher. Deixa eu só parar aqui no 19, depois eu volto. Então, quais foram as restrições que Deus colocou para Adão? Então, primeira coisa, a terra tornou-se maldita por causa do homem. Ela passou a produzir cardos e abrolhos. Então, agora, o trabalho do homem seria com fadiga, com suor. É que é importante dizer algo para os irmãos, né?
Pecado, o trabalho não é pecado. O homem já trabalhava antes. Lembra que Deus falou para o homem guardar e cultivar o jardim? Era o trabalho. Só que ele fazia antes do pecado, ele fazia antes sem a fadiga. E o suor aqui é um símbolo disso. O suor é um símbolo de maldição, por quê? Porque é o afadigar do homem para ter o seu sustento. Então, o suor, a aflição, o cansaço são restrições. Essas coisas restringem o homem de pecar. Então, agora o homem teria que trabalhar muito para tirar o seu sustento, a ponto de que um dia inteiro depois do trabalho, o libido do pecado iria diminuir. Então, o pastor Luiz ele usa um exemplo interessante. Ele diz: olha, por que que a gente percebe que às vezes na cidade tem muito mais pecado do que aquelas pessoas que vivem no campo, por exemplo, que vivem na fazenda, que trabalham na fazenda? Por causa dessas coisas. O cara que trabalha numa fazenda, ou que trabalha num serviço pesado, por exemplo, meu amigo, quando ele termina o trabalho dele, ele quer ir embora para casa, comer e dormir. Ele não quer saber de ficar mexendo na internet, ele não quer saber ficar em algum tipo de bar, de alguma outra coisa, não. Ele quer ir para casa dele, ver a família dele e dormir, porque no outro dia tem que trabalhar muito. Agora, o cara que está às vezes na cidade, ele tem muito mais acesso às coisas. Então, essa foi uma restrição. O homem agora iria trabalhar, mas teria que suar a camisa para ter a sua provisão. Amém? Então, isso é um ponto importante. E a consequência disso é que o homem teria a morte física. Então, olha só, Deus não condenou o homem à morte eterna. Isso é poderoso, isso é importante dizer. O homem não foi condenado à morte eterna. Em Gênesis 3:19 se menciona a morte física, ou seja, o seu corpo foi criado do pó e ele vai voltar para o pó a partir de agora. Então, isso é uma limitação. Por quê? Imagina só, não sei se os irmãos têm acompanhado, né, mas provavelmente sim, aquele ditador lá do Irã, aquele homem lá que morreu, né, que era o ditador. Você sabe, imagina se aquele homem nunca morresse, se ele fosse imortal. Imagina, por exemplo, que Hitler fosse imortal. Então a gente percebe que a morte física é um limitador, é uma forma de poupar o homem da aflição, de uma vida eterna no pecado. E aí a gente entende que é por causa disso que Deus então mandou colocar, depois que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, a Bíblia diz que tem anjos lá que estão guardando a árvore da vida. Para quê? Para que o homem não comesse. Porque se o homem no pecado tivesse comido da árvore da vida, ele seria eternamente condenado. Mas pela graça de Deus, o Senhor vedou, o Senhor fechou para que o homem não tivesse acesso. Então, isso é uma limitação por causa do pecado, a morte física. E aí, no verso 20, que aqui nós temos algo poderoso que acontece. Olha o que a Bíblia diz aqui a partir do verso 20. Deu o homem a sua mulher Eva. Deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher se vestir. Então disse o Senhor: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e refugiou uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, olha só, aqui nós temos o Senhor fazendo algo que deixa claro para nós que o Senhor já tinha um plano para redimir o homem. Então, olha só, o esforço do homem em si mesmo é ineficaz. Quando o homem tenta fazer por si mesmo, se justificar por si mesmo os seus pecados, é a mesma coisa de Adão fazer as cintas de figueira. Agora, você sabe, a redenção de Adão e Eva é um símbolo daquilo que nós desfrutamos hoje em Cristo. O esforço humano de Adão, de Eva, de tentar cobrir o pecado, representa essa tentativa nossa.
Mas a Bíblia vai dizer que a única maneira, lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, anota aí para você ler depois. A Bíblia diz que só há remissão de pecado com derramamento de sangue. Então, no verso 19, nós temos aqui uma referência de que Adão estava crendo. Por que que ele creu? Então, presta atenção. Ele comeu do fruto, não morreu. Deus apareceu no jardim, colocou essa série de restrições para o homem, para a mulher, condenou a terra, amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente. Então, o que que acontece? Adão certamente olhou para o lado, olhou para Eva e falou: olha, não morremos. E aí ele dá nome para sua esposa, chama ela de Eva. Então, quando ele colocou o nome de Eva em sua esposa, ele estava crendo na promessa de Gênesis 3,15. Por quê? Porque olha só, ele ouviu, Adão ouviu Deus dizendo que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então, o que ele concluiu? Então, presta atenção, Deus falou que vai vir um filho. Então, Eva, se vai vir um filho, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Então, porque ele creu nisso, porque ele creu na promessa de Deus, nós cremos que ele, tanto Adão quanto Eva, foram salvos. Guarda essa informação. Nós vamos estender o entendimento aqui mais um pouco. Então, olha só. Deus havia dito que se comessem da árvore morreriam. Mas depois da promessa ele disse, olha, não vão morrer. Por quê? Porque, olha só, nós vamos ter um filho. E é por isso que o nome Eva significa o quê? Vida ou vivente. Então ele deu o nome para sua esposa de Eva, por quê? Porque ele disse, nós vamos viver. Vai vir um filho que vai pisar na cabeça da serpente. Amém? Quantos irmãos estão me acompanhando? Os irmãos de Luanda estão me entendendo, irmãos? Eu só vi duas mãos levantadas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que não é fácil assistir aula assim, o assunto é denso, então você precisa dar aí um glória a Deus, um aleluia, interagir comigo aqui para que você possa, porque eu possa ter pelo menos uma percepção de que você está me entendendo, compreendendo, entendendo, sabe, sendo enriquecido aí. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Então olha só, em relação à obra da cruz, olha só o que a Bíblia diz. Então eu disse para você que o que o Senhor fez ali, e agora você vai ver algo poderoso, que é o fato de Deus ter feito roupas. Lembra que eu li para você aqui no final de Gênesis 3 que Deus então fez roupas para cobrir Eva e Adão e a sua esposa. Então, Adão e Eva tornaram-se pecaminosos e agora necessitavam de redenção. Depois que Adão creu, ao dar o nome de Eva, nós vemos a justificação de Deus. Deus veio e fez roupas para que eles se vestissem. Isso é a justificação, é ser coberto. Isso significa ter sido justificado. Então, ser justificado é ser revestido da justiça de Cristo, da justiça de Deus, que é Cristo. Quando a Bíblia diz lá em Gálatas 3:27, que quando você creu em Cristo, você foi revestido de Cristo. Então, olha só, isso aqui é você, certo? Então, estou usando muito esse controle para te dar de exemplo. O que que significa ser revestido? Esse saquinho meu aqui, ó, é Cristo. Quando você creu em Jesus, e aí nós temos o exemplo de Adão e Eva, o que que a Bíblia diz? Que o Senhor fez vestimentas. É como Deus agora pegou aqui, ó, e cobriu, revestiu. Ao passo de que, quando Deus olha para você, quem que ele vê? Cristo. Amém, irmãos? Isso é ser o quê? Justificado. Você foi vestido de Cristo. Quando Deus olha para você hoje, ele não vê mais um pecador, o Renan pecador. Ele vê alguém que foi justificado por Cristo. Foi revestido de Cristo. Pastor, em base, qual que é a base que nós cremos nisso, né? Então nós acreditamos que Deus teve que matar um animal para fazer roupas. E nós acreditamos que se tratava de um cordeiro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo 5,
que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, lá no capítulo 5 de Apocalipse, nós temos a entrada triunfal do Senhor Jesus diante do trono de Deus. E lá, a visão que João tem é isso que está dito para ele: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha só, Deus matou ali um inocente. Aquela ovelha que morreu lá no Éden, ela era o quê? Inocente. Aquele cordeiro que morreu lá era inocente. Quem pecou foi Adão e Eva. Mas ao tirar, e ali, você sabe, não tem como, né, tirar ali a pele do cordeiro sem que ele tenha morrido. Então Deus sacrificou um cordeiro lá no Éden, pegou ali a sua pele e cobriu o homem. Quando se tira o couro ali, quando se tira a pele do animal, é inevitável que o sangue seja derramado. Uma vez que o sangue foi derramado, o pecado foi pago. Por isso que nós cremos que Adão e Eva foram salvos, porque eles foram cobertos pelo, pelo cordeiro, pela pele do cordeiro. E ao tirar a pele do cordeiro, o sangue foi derramado. Por isso o homem foi justificado. O inocente pagou pelo pecador. Desde que as vestimentas foram colocadas neles, eles tinham a aparência do cordeiro. Então é a mesma coisa. Se eu pegar você aqui e revestir, então a aparência que você tem é a aparência do cordeiro. Quando alguém olhar para o controle, ele vai ver o quê? Ele vai ver esse pano preto aqui, porque foi revestido. É assim que funciona. Então, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele vê Cristo. Assim também acontece conosco hoje. Assim como nós somos cobertos com Cristo, começamos a expressá-lo. E aí volta aquele exemplo. É o mesmo que eu pegar a luva e colocar a mão. Então, uma vez que a mão entrou dentro da luva, eu agora posso expressar a mão. Uma vez que Cristo habitou dentro de mim, uma vez que eu fui coberto de Cristo, eu posso expressá-lo apropriadamente. E aí é o primeiro aspecto que eu estava dizendo para você, a substituição. As vestimentas de Adão e Eva apontam para os dois aspectos da cruz. Primeiro, a substituição e a inclusão. Então, muitas vezes nós chamamos isso de obra da cruz e o poder da cruz. Para que as peles fossem retiradas, os animais teriam de ser mortos. Adão e Eva deveriam morrer, mas o animal foi morto no lugar deles. Isso nós chamamos de quê? Substituição. Isso nós chamamos de obra da cruz. Agora, Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação, indicando profeticamente que Adão e Eva desfrutaram da redenção que estava lá no Éden. Então, lá em Apocalipse 5, como eu disse para você, que é o Senhor Jesus entrando, e lá é uma referência sobre o Cordeiro de Deus, que é Cristo que estava chegando. Apocalipse capítulo 13 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tudo isso é para mostrar isso que aconteceu desde o Éden. Ou seja, quando Adão e a sua esposa viram Deus matando o animal, por quê? Porque eles viram, eles estavam lá. Certamente um cordeiro, como eu disse para você. Aquilo teve, de fato, um impressionado muito. Por quê? Porque a primeira morte, irmãos. Ali nós temos a primeira morte registrada. E ali como que aconteceu? O inocente pagando pelo pecador. Aqui o animal foi morto pelo próprio Deus, assim como Cristo. É por isso que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, aquele animal era um símbolo de Cristo como o Cordeiro de Deus. Ou seja, houve uma substituição. Ou seja, eu e você tínhamos que morrer, mas Jesus morreu no nosso lugar. Ou seja, foi substituído. Agora, para um outro aspecto, que nós falamos sobre o poder da cruz nos fala de inclusão. A obra da cruz não é apenas substituição, mas também é inclusão. Cristo não apenas morreu no nosso lugar, mas ele morreu para que nós também pudéssemos morrer. Então presta atenção nisso. A morte de Cristo foi a nossa morte. Quando Cristo morreu, nós estávamos em Cristo. Nós morremos quando ele morreu.
E aí, o batismo, ele simboliza isso. Quando você é mergulhado dentro da piscina, significa o quê? Que você está morrendo com Cristo. Quando você é levantado das águas, você está ressuscitando com Cristo. Isso nós chamamos de inclusão. Você foi incluído na morte. Então, olha só, a roupa de Adão fazia o aceitável diante de Deus, de maneira que ele olhava para ele, que quem olhava para ele, olhava para o Cordeiro. Ou seja, Adão agora foi revestido de Cristo, ele foi incluído em Cristo. Sabe, e essa fé que torna real a verdadeira inclusão. Todas as vezes que a palavra de Deus nos exorta a crer, é para crer em Cristo, ou seja, para dentro de Cristo. Você precisa entender que você está dentro de Cristo, você é uma nova criatura. E aí, olha só, quando cremos em Cristo, nos tornamos um com Ele, de forma que tudo que diz respeito a Ele, diz respeito também a nós. Então, a sua morte é a minha morte. A sua ressurreição é a minha ressurreição. A sua ascensão é a minha ascensão. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a sua posição hoje. Amém? A vida dele é a nossa vida. O Zoe de Deus, a vida de Deus, habita dentro de nós hoje. E a sua herança é também a nossa herança. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Participamos da mesma herança do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão comigo? Diga glória a Deus aí onde você está. Se você pode, diga glória a Deus aí onde você está. Irmãos, que poderoso poder desfrutar dessa obra tão poderosa de Cristo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Sabe, eu creio que Deus quer trazer luz e revelação para você a respeito disso. Que o seu coração possa ser aquecido para essa verdade. Amém, irmãos? E aí, nós fechamos agora aquilo que nós falamos ali dos primeiros 3 capítulos. Aleluia! Amém, irmãos? Nós estamos agora partindo para o capítulo 4 de Gênesis. Passamos dessa primeira fase e agora nós vamos, pelo menos essa parte introdutória, eu quero ler com você. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Vamos ler aqui a Gênesis no capítulo 4. Aleluia. Então, olha o que a Bíblia diz. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Presta atenção. O que a serpente ouviu lá em Gênesis 3,15? Que o filho da mulher iria fazer o quê? Pisar na sua cabeça. Opa, aqui, ó o filho da mulher aqui, ó. Olha o filho da mulher. Mas vamos entender, será que é esse mesmo? Será que é isso que está se referindo? Então vamos entender mais. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que te decaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículo 8. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse-lhe Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a terra a mim. És agora, pois maldita por sua És agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão.
Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças à face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo me encontrar me matarás. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, aqui nós temos a primeira referência desse descendente da mulher. Importante a gente compreender isso, porque olha, se havia uma profecia que o filho da mulher viria para pisar na cabeça, então é importante pensar, será que seria o Caim? Vamos entender o que a Bíblia vai dizer para nós então. Então olha só, nós já vimos então que Adão crer em Deus, mas não havia visto que Eva também crera. Sabemos que Adão creu quando deu o nome de sua esposa de Eva, que quer dizer vivente. Eva creu quando deu o nome de Caim a seu primogênito. Caim significa adquirido do Senhor. Ela pensava que Caim poderia ser aquele que iria cumprir a promessa de Gênesis 3,15. E aí, a partir de então, nós temos dois tipos de homens. Certamente Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, até porque eles receberam a incumbência de crescer e multiplicar. E até nisso é uma resposta, né? Que alguns perguntam, pastor, mas a Bíblia diz que Caim tinha uma mulher. Que mulher que é essa? Certamente era uma das suas irmãs. No início, quando Deus planejou o homem crescer e multiplicar, certamente o Senhor estava permitindo que isso acontecesse para aquele momento. Então, olha só, a palavra de Deus menciona apenas Caim e Abel. Por quê? Porque o fato de Deus focar nesses dois filhos ali que o Senhor queria mostrar. Pois a intenção de Deus é mostrar dois tipos de homens que eles representam. Aqui nos falam de duas linhagens. Presta atenção. Esses dois homens, Caim e Abel, nos falam de duas linhagens que são representadas pela árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Novo Testamento, aponta para aqueles que andam segundo a carne e aqueles que andam segundo o Espírito. E aí, só para a gente encerrar, eu quero falar só um pouquinho aqui de Caim e na aula que vem a gente começa falando de Abel. Então, aqui o que a Bíblia fala a respeito de Caim? Então, ele estava trabalhando e servindo a Deus com seu esforço próprio. Sabe, a palavra de Deus, a lavoura, simboliza trabalho e esforço humano. Em Gênesis 4:2 diz que Caim era lavrador. Então, ele tinha que lavrar o solo. Então, ele adorava a Deus de acordo com o seu conceito próprio. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que tanto Caim quanto Abel foram diante do Senhor, e um levou ali as primícias do seu rebanho, e o outro levou ali o suprimento da terra, na verdade, eles estavam indo participar de um culto, irmãos. Eles estavam indo ali para buscar a Deus. Então, Caim levou ali do fruto da terra, ou seja, fruto do seu esforço próprio. Então, ele acreditou que Deus iria aceitar aquilo que ele estava fazendo de si mesmo. Então, ao oferecer o fruto da terra, Caim estava oferecendo algo a Deus sem o derramamento de sangue. Isso significa que ele rejeitou o caminho de redenção de Deus, provavelmente tinha ali aprendido com seus pais. Então, ou seja, o homem não pode se achegar a Deus por meio da sua própria força, da sua própria capacidade. Ou o homem chega sem pecado, ou ele chega com o sangue. O fruto da terra de Caim nos mostra a sua tentativa humana, a sua própria força para tentar se achegar até Deus. E isso mostrou que Deus não o aceitou. Se a nossa justiça não procede de fé, então não somos aceitáveis diante de Deus. Então, nós precisamos nos achegar diante de Deus baseado no sangue, ok? Então, e é fato que essa linhagem de Caim, que tenta agradar a Deus, que tenta fazer as coisas pelo seu esforço próprio, a Bíblia diz que eles andam na carne. A carne não pode conviver com o espírito, porque são opostos entre si. Há um momento em que Caim deve separar-se de Abel, então Abraão deve separar-se de Ló, Jacó deve se separar de Esaú e Davi deve separar-se de Saul.
Porque aqui o Senhor está mostrando o quê? Um contraponto para nós. Caim é a carne. Abel é um homem que anda pelo Espírito, porque ele oferece ali o sangue do cordeiro, né? Ele oferece ali o sangue do seu rebanho. Abraão é alguém espiritual. Ló é o carnal. Jacó é aquele que foi chamado por Deus, que desejou a primogenitura, fez algo que não devia, teve erros, teve um caráter torto, mas queria muito a bênção e o favor de Deus. Esaú desprezou a bênção, carnal. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul, alguém que foi rejeitado. Então percebe? Tudo isso são contrapontos, no sentido de que como você está fazendo para se chegar até Deus? É baseado nas suas obras? É baseado no seu esforço próprio? Ou você tem trazido o sangue diante do Senhor? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos parar por aqui hoje. Nosso tempo atrapalhou um pouquinho, mas nós vamos retomar na aula de amanhã, em nome de Jesus. Amém? Qualquer coisa, mandem uma pergunta lá no grupo ou me manda no particular para a gente estar respondendo. Amém? Deus abençoe você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.